Gravando. Vamos tentar colocar lá no YouTube. Coloquei um aviso lá para vocês que a nossa aula passada foi etapas da receita, correto? E ela foi a aula número 6. Eu estou seguindo o material que o André deixou. A próxima aula seria operações tipo da receita, que envolve basicamente contabilização no plano orçamentário, no plano patrimonial e no plano financeiro. Eu preferi inverter aqui e vermos a despesa pública, porque em seguida veríamos contabilização da despesa pública. Aí ficava uma coisa só, a gente vê receita e despesa, a parte conceitual, depois entraria na parte prática de contabilização. Tá? Então, lá passada foi o PowerPoint número 6, hoje vamos estar usando o PowerPoint 8, que é despesa pública. Veremos depois os 7 e 8 juntos, que é contabilização dessas receitas e despesas de uma forma mais ampla aí. Ok? De praxe, como combinado aí, conforme a faculdade determinou, a cada aula segue uma pequena tarefa a ser executada para que seja considerada a presença de vocês, tá? Já abri no Cinef lá mais uma tarefa, tá? Com data de hoje até amanhã, 24 horas, para a entrega da tarefa que eu vou disponibilizar ao final dessa aula. Coisa simples também, que nem foi da outra vez. Tudo bem? Pois bem, seguindo nossa situação aí, em relação ao orçamento, a despesa também está contida no orçamento, a despesa pública está contida no orçamento. Né? Por quê? Enquanto o orçamento prevê qual vai ser a execução da receita, na despesa, o orçamento, em relação à despesa, o orçamento vai fixar quais são essas despesas. Aí nós temos o orçamento completo. Ele prevê qual que é a receita a ser arrecadada e, em função desse montante a ser arrecadado, fixa quais são as despesas que o governo, seja ele estadual, municipal, federal, vai incorrer. Quais são as despesas, né? Obviamente que também é com a aprovação do legislativo. E o que é despesa? No sentido público, né? É todo gasto de recursos objetivando o bem comum, o bem social. Ora, só teremos a despesa se efetivamente houver a receita. Lembrando que vimos as 2 aulas passadas que a receita na área pública tem um conceito mais amplo, né? Enquanto contabilmente receita significa aumento patrimonial para as empresas não públicas, na esfera pública, receita é todo o ingresso de recurso no caixa público, seja ele provocando ou não aumento patrimonial. Aumento patrimonial igual a receita, despesa patrimonial, variação patrimonial negativa, despesa. Tá? Então, fixado o orçamento, eu tenho lá a questão de determinar quais vão ser as despesas que a entidade que a pública vai incorrer naquele período orçamentário que ele é anualizado. Tá? No PowerPoint, aí na página 3, então, receita e despesas. A relação entre a receita e a despesa é fundamental para o processo orçamentário, visto que a previsão da receita dimensiona a capacidade governamental de fixar a despesa. Tá? É uma coisa muito amarrada. Né? Só posso... Até mesmo porque é o seguinte, há sempre esse conflito aí entre legislativo e executivo. Muitas vezes, a Câmara Legislativa, seja ela federal, estadual ou até municipal, quer demandar uma despesa, um gasto que não está previsto no orçamento. Para toda despesa, tem que haver uma fonte de custeio. Né? Tem que ter uma possibilidade orçamentária de arrecadação para fazer frente àquela despesa. Tá? Num conceito mais amplo, despesa pública significa dispêndio, né? PowerPoint, slide 5, dispêndios são representados pelo conjunto, aliás, dispêndio, está até uma redundância aqui, né? Dispêndios são representados pelo conjunto de dispêndio ou consumo de recursos financeiros no cofre
do Estado relativamente à aquisição de bens e serviços prestados à população. Tá? Grande parte do dispêndio público, né, se dá pela prestação de serviço via mão de obra do próprio setor público, né? Lembrando que a nossa lei de responsabilidade fiscal, vimos isso aí antes presencialmente, né? Ela determina um percentual máximo que cada ente federativo pode gastar com salários, né? Quando se ultrapassa esse limite, o governante municipal, estadual ou até federal pode incorrer em crime de responsabilidade, né? Até mostramos aqui a reportagem do governo de Minas aqui, né, que pode estar incorrendo em crime de responsabilidade, né? Mas grande parte então da arrecadação ela é destinada ao gasto com a folha de salário do setor público, seja de ativos, seja de inativos. Para quê? Para prestação de serviços para a população em geral. E ainda, parte dessas despesas compreendem gastos com aquisição de materiais ou bens de capital, como vemos mais tarde aqui, em relação também ao bem coletivo. Tá? Assim como a receita pública, a despesa pública também se divide em duas: despesa orçamentária e extra-orçamentária. Tá? Mesmo padrão em relação à receita pública. Receita orçamentária, variação patrimonial positiva, aumenta o patrimônio do serviço do setor público. Receita orçamentária não provoca variação patrimonial, é um evento permutativo. Tá? Então, aqui nós temos a despesa orçamentária e a extra-orçamentária. A orçamentária, no sentido estrito, trata de despesas, consumo de recursos, né, que diminuem o patrimônio financeiro do ativo. Patrimônio, como a gente entende, ativos menos obrigações. Por exemplo, o Estado lá empenhou o pagamento, liquidou e pagou uma despesa de salários. Ora, despesa efetiva, consumo de recursos do Estado. É uma despesa orçamentária. E uma despesa não orçamentária, um exemplo aqui, né? São aquelas que não provocam alteração no patrimônio. Seu saldo não muda. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem lá uma dívida com a União ou com um banco estrangeiro. Tá? A dívida está onde? No passivo. Ora, o Estado sacrifica uma parte do seu caixa para liquidar aquele passivo, já está constante lá no patrimônio do Estado. Ou seja, não há nem receita e nem despesa. Efeito meramente permutativo. Então, slide 8 aí, olha, dispêndio extra-orçamentário. Provoca alteração no patrimônio financeiro do Estado, mas não modifica seu saldo. Ativo e passivo, não há aumento nem redução de ativo e passivo. Aliás, do desequilíbrio entre eles. Perdão aí, né? Lógico que o ativo vai reduzir porque o caixa foi gasto e o passivo vai se reduzir porque aquela dívida foi liquidada. Mas a relação ativo e passivo continua a mesma. Não há elevação e nem diminuição do patrimônio líquido do Estado. As despesas extra-orçamentárias não integram o orçamento. O orçamento trata de despesas, né? Efetivas no conceito mais contábil dizendo. E causa, como eu falei agora, causa diminuição de igual valor, tanto no ativo como no passivo. Um exemplo aí, devolução de uma caução, pagamento do empréstimo e assim por diante. Tá? É o que eu vou falar aí no slide número 9, né? Devolução de depósito compulsório, resgate da operação de antecipação da receita orçamentária. Lembra nós falamos na aula anterior, 2 aulas anteriores, né? Que o Estado pode lançar mão da ARO, ou antecipação de receita orçamentária. A partir do dia 10 de janeiro de cada ano, o Estado pode ir ao banco público e pedir uma antecipação daquela receita que ele vai oferir ao longo de todo o ano fiscal, comprometendo-se a liquidar essa antecipação até 10 de dezembro do corrente ano. Tá? Chega lá em janeiro,
Depois do dia 10, ele pede antecipação para o banco lá, igual o banco faz para a gente antecipação de imposto de renda, restituição de imposto de renda e também do próximo 13º, né? Então, exemplos aí, devolução de depósito, a quitação de antecipação da receita orçamentária e pagamento de reza a pagar. Depois nós vamos explicar melhor o que é reza a pagar, mas de forma antecipada, são aquelas despesas do exercício anterior que foram empenhadas, mas não foram liquidadas no próprio ano. Exemplo, alguma despesa de 2019 que passou para ser efetivamente liquidada e paga somente em 2020. Tá? A despesa está incorrida, está contratada, mas não foi liquidada ainda. Passa para o ano seguinte. No balanço do serviço público, restos a pagar. Pois bem, assim como no conceito da receita, nós temos a classificação de acordo com as regras de juros, mas tem também ali algumas classificações meramente acadêmicas. Vamos passar rapidamente aqui por elas. Vamos lá. A despesa pública ou orçamentária pode ser classificada de acordo com a sua natureza ou em relação ao seu aspecto contábil. Natureza. De acordo com a Lei 4.320, lá de 64, que normatiza o orçamento público, né? Ela é classificada no balanço orçamentário de acordo com uma classificação de códigos lá. Lembra que quando nós vimos a receita orçamentária, eu só mencionei porque é uma burocracia e um detalhe muito grande. Cada conta pública de receita e despesa, de patrimônio ou de orçamento, tem lá 8 códigos. Né? Não vão passar de forma muito detalhada, a não ser que fosse, de fato, trabalhar no setor público. Mas como é que é uma coisa mais abrangente na questão das finanças públicas? É só uma noção, tá? Então, no balanço orçamentário, eu tenho lá uma classificação das despesas. Observe, por favor, no slide número 12, né? Categoria econômica, grupo de despesas, modalidade de aplicação e elemento, tá? É uma máscara, é um formato que a despesa pública tem que se conformar, tem que se adequar para ser devidamente reconhecido no balanço público, né? Por exemplo, um fiscal do Ministério do Trabalho, lotado em Brasília, vai fazer uma diligência, fiscalização, né? Lá em Mato Grosso. Aí ele recebe, por exemplo, lá, aí ele vai lá e recebe uma diária. Ele pagar o hotel, pagar a refeição, pagar deslocamento. Quando ele volta, ele tem que prestar conta. Ora, como é que vai prestar conta? Tem que seguir exatamente essa classificação aí que é imposta pela Lei 4.320 e depois consubstanciada em uma portaria de 2001. Tá? Categoria econômica, né? E o mais importante que a gente consegue discorrer aqui, gente, que a despesa pública, o dispêndio público, se divide em dois. Além do conceito de orçamentário e extra-orçamentário, eu tenho talvez aqui o que seja mais importante para o momento aqui, que é a divisão da despesa pública em correntes, despesas correntes e despesa de capital. Não significa que toda despesa orçamentária seja efetivamente uma despesa corrente. E nem que toda despesa extra-orçamentária seja uma despesa de capital. Há variações, são classificações diferentes. Tá? Despesa orçamentária e extra-orçamentária, a primeira causa modificação do patrimônio do setor público, a segunda não. Despesas correntes, despesa de capital. Uma outra classificação que veremos aqui de forma mais detalhada agora. Tá?